Paz do Senhor, geração com propósito, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Nós estamos em mais um dia do nosso plano de leitura e glória a Deus que você está aqui junto conosco. Permaneça firme conosco até o fim. Bom, hoje nós vamos fazer a leitura de 2 Crônicas, do 8 ao 11, e nós começamos falando aqui, continuando, na verdade, falando acerca de Salomão. E aqui a gente vê, que vai falando algumas das coisas que Salomão havia feito. E entre elas a gente cita aqui no capítulo 9, quando a rainha de Sabá, ela visita Salomão. E quando ali ela visita Salomão, ela fica fazendo diversas perguntas ali para Salomão, para ali ver se tinha alguma coisa que ele não conseguiria responder. E ali ele surpreende ela com tamanha sabedoria e conhecimento que havia sobre a vida dele. E no verso 6, ela fala o seguinte: tudo o que eu vi em meu país acerca das suas realizações e de sua sabedoria era verdade, mas eu não acreditava no que diziam até ver com os meus próprios olhos. Na realidade, não me contaram nem a metade da grandeza de tua sabedoria. Tu ultrapassas em muito o que eu vi. Então, aqui a gente vê que aquilo que Salomão havia pedido para que o Senhor derramasse sobre a vida dele, que era sabedoria e conhecimento, o Senhor derramou sobre a vida dele e muito mais daquilo que ele pudesse imaginar. E ele se tornou um homem muito sábio. E aqui a gente vê que ele havia sido testado, ele foi testado pela rainha de Sabá, ali com diversas perguntas, e isso a gente também pode trazer para a nossa realidade, que muitas vezes a gente pede coisas ao Senhor, Senhor, me dá sabedoria, Senhor, me dá paciência, e pode ser que muitas vezes nós vamos ter situações que nós vamos ser testados nessas áreas das nossas vidas, Então, quando a gente vai, Senhor, me ajuda a ter paciência, o Senhor vai colocar em nossas vidas situações para nós termos paciência, e ali nós vamos ser testados e vamos ter nosso caráter forjado. Então aqui a gente pode aprender que com Salomão, que ele pôde aqui mostrar realmente a sabedoria que o Senhor havia derramado sobre a vida dele. E ainda no capítulo 9, a gente vê aqui no versículo 23 que eles pediam audiência a Salomão para ouvir a sabedoria que Deus lhe tinha dado. Então, todas as pessoas que estavam ali no povo, pessoas mesmo de fora, vinham até Salomão para ali perguntarem e consultarem Salomão, porque não havia nenhum outro que fosse tão sábio quanto ele. E aqui mais pra frente a gente vê depois que Salomão acaba morrendo, e a gente vê que o próximo que se torna rei seria, no caso, Roboão. E a gente vê aqui na história que ele pede conselho acerca do que ele faria acerca do povo. E ele recebe 2 tipos de conselhos, E um deles, eles falam, os que estavam ali junto com Salomão, na época que Salomão era rei, fala, olha, seja um pouco mais leve com o povo. E aqui no versículo até fala, se hoje fores bom para esse povo, se o agradares e lhe deres resposta favorável, eles sempre serão seus servos. E Roboão, ele rejeitou o conselho. E aí ele vai e ouve o conselho dos mais jovens. E eles falam que aquilo que já era de pesado para o povo, que fosse ainda mais pesado. E isso agradou o coração de Roboão. E Roboão vai e ele faz isso, e ele traz para o povo que realmente fosse mais pesado. E ele não ouve o conselho daqueles que estavam ali acompanhando aqueles que estavam acompanhando Salomão, E a gente vê que no final, Roboão acaba ali fugindo, porque ele vê ali que um daqueles que estavam ali para ser o chefe do trabalho forçado do povo acaba sendo apedrejado até a morte. Então, Roboão acaba fugindo. E ali, Roboão não liderou mais. Então, a gente vê, 2 tipos de liderança, sendo
o de Salomão, que era um homem que realmente ouvia a Deus, era um homem que era sábio, havia o conhecimento e era guiado por Deus. E a gente vê Roboão, que foi um homem que escolheu não ouvir conselhos e não ser um homem sábio e ouvir mesmo a voz do Senhor. Então, que em nome de Jesus a gente possa pedir ao Senhor sabedoria, que nós possamos ouvir os conselhos daqueles que já têm mais experiência do que nós e nós sermos realmente conduzidos pelo Senhor. Amém? Eu vou orar aqui para nós finalizarmos. Senhor, muito obrigada, meu Deus, pela Tua palavra e pelo privilégio, Senhor, de nós termos de nos alimentar da Tua palavra. Senhor, nos ajuda e nos ensina, Senhor, a sermos sábios. Nos ajuda, Senhor, a ter sabedoria, meu Deus, e sermos conduzidos e ouvir, Senhor, a Tua voz. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.